lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é aqui para trás, ó, né? Pastor Gilmar, pastor Silas, pastor Niltinho, pastor Ezequiel Montanha, a esposa do pastor Nilton. Aqui estão as pessoas mais bonitas do estado de Santa Catarina. É uma alegria poder estar aqui nesta festa missionária. E que saudade de ver esse povo reunido. E finalmente podemos dar glória a Deus sem máscara no nosso rosto. Aquela mordaça no nosso rosto, aquela focinheira tem que ser aposentada em nome de Jesus, né? E hoje então os pentecostais estão livres para adorar, para pular, para gritar. Olha, são 2 anos no óleo. É para você sair daqui hoje pulando miúdo, porque a glória de Deus está sobre nós. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, o capítulo é o de número 3. E leremos alguns versículos aqui do livro do profeta Abacuque. Enquanto os irmãos estão se ajeitando aqui na frente, outros estão procurando o texto, quero cumprimentar as autoridades que aqui estão, autoridades eclesiásticas, as autoridades políticas. Eu vi aqui no púlpito o nosso deputado Ismael, que tem aí um sonho gigantesco para esse ano, e em nome de Jesus o sonho já é uma realidade. O estado de Santa Catarina precisa, e eu preciso do Senhor lá do meu lado. Não sei se Jesus vai me deixar voltar para lá, mas se eu voltar, o Senhor vai ser meu guarda-costa lá, né? Porque Ele é mais alto do que eu, pastor. Deus abençoe o Senhor no seu trabalho, tá bom? Parece que o Júnior, o vice-prefeito da cidade, está aqui também tem um sonho. E esse sonho há de ser concluído. Só depende dos catarinenses, tá bom? Porque se depender de oração, a oração já subiu. Deus abençoe muito. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Tem gente que não achou ainda. Está na Bíblia, viu? Fica tranquilo. Que tem gente procurando na harpa, não encontrou na harpa, está na Bíblia. Os que estão sentados podem estar em pé em reverência à leitura. Eu sei que você fez uma manobra para sentar aqui na frente, já já você vai ficar sentado. Perfeito. Parece que o diácono de Deus resolveu agir, que é a chuva. E os irmãos que estão aí fora, debaixo de chuva, parece que vocês está aberto o refeitório, né, pastor? Lá tem telão? Tem. Já vai providenciar um telão lá no refeitório. Dá para você correr ali para dentro da igreja. Se os irmãos chegarem um pouquinho mais para frente daqui a pouco, eu acho que dá até para vocês entrarem aqui dentro, tá bom? Só não chegue muito, senão você não senta, né? Porque depois para sentar vai ser uma luta. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, está escrito assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Como o texto é curto, eu vou ler mais uma vez para a palavra criar raiz no nosso coração. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. E quem crê nesse texto, dê um glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e você poderia pegar na mão da pessoa mais perfumada do seu lado? Eu tentei bonito, você não encontrou ninguém. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dessa criatura com um carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos, e a minha oração não invalida a oração do pastor Ezequiel Montanha. Pelo contrário, a minha oração se soma a dele. E o nosso pedido é um só:
que os céus comecem a trovejar a sua glória sobre a pequenina cidade de Camboriú, que é tão grande e tão importante para todos nós pentecostais do Brasil e do mundo. E antes que eu comece a revelar aqui os seus segredos, os seus mistérios, cerque este lugar com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre o estado de Santa Catarina, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus, toma ela nas suas mãos agora, agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é tremendo. Graças a Deus, Deus está aqui. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe, que estão aqui em corpo presente, ou que nos assistem aí pelas mídias sociais, pelos canais oficiais dos Gideões Missionários da Última Hora. Aprove ao Santo Deus, nesses últimos dias, transformar este lugar mais uma vez numa casa de alimentos, não apenas para os que vieram aqui, mas para todos os brasileiros, e por que não dizer brasileiros que moram fora do nosso país, que amam o poder do Pentecoste. Camboriú não é só uma cidade, é um reduto guardado sob a mão de Deus. O Brasil todo, por onde eu já fui, olha que eu já preguei no Brasil em quase, um pouco mais de 4.000 municípios, pastor Nilton, e no mundo quase 100 países, e não há um lugar onde eu tenha ido que as pessoas não falam que foram alimentados pelas palavras que saíram aqui desta doce e santa tribuna. Essa semana foi um alento. Essa semana voltamos a respirar ares de esperança. Desde domingo, esta casa se transformou no palco da revelação divina. O oráculo de Deus foi aqui rasgado. Profetas profetizaram, cantores cantaram, crentes entraram na presença de Deus dançando como Davi. Outros levantaram as suas mãos para cima. Aqui uma mistura de crentes raízes daquela década antiga, dos crentes Nutella dessa geração mais nova. E não importa as nossas diferenças, o que nos une aqui é muito maior do que aquilo que nos separa. E mais uma vez nós ouviremos uma palavra daquelas que arranca tatu da toca e sabiá do toco. É claro que se houver algum pentecostal que me acompanhe aqui nesta palavra, posso ouvir mais um grito de glória a Deus daquele povo lindo e maravilhoso? Maravilha. Me acompanha aqui o pastor Roberto Marinho, o pastor, não sei se foi o pastor Ezequiel, o pastor Nilton, que falou que ele me acompanha já há um bom tempo. Foi o senhor, né, pastor Ezequiel? Roberto já está comigo há 12 anos, né, Roberto? 13, não, eu proibi ele de falar esse número, tá? 12,5 é 14, né? E você entendeu o mistério, né, João? Então é 12 anos e meio ou 14. Retroceder nunca, render-se jamais. Ah, meu Deus, esse povo é tudo doido, né? E o Roberto, eu tirei ele lá dos Estados Unidos. Ele trabalhava com o pastor Benny Hinn, pastor Silas. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, né? Que sou eu. Então me ajude aí, viu, Roberto? Minha equipe também está aqui o João. Cadê o João? O senhor conhece aquele menino lá, pastor Nilton? A mesa diretora conhece ele, pastor Montanha? O João é quem cuida aqui da igreja de Floripa. O João é um discípulo meu, tem uma empresa de mídias sociais. Eu estou aí dando cursos de teologia para todo o Brasil, e ele que cuida de tudo isso, é daqui. Não por muito tempo, eu vou sequestrar ele daqui e levar ele lá para São Paulo, tá bom, João? Deus abençoe sua vida. Queridos, vamos ao que nos interessa. Eu não sei se a mensagem dessa noite vai te agradar, se você vai gostar dela. Já tem muito tempo que eu deixei de ficar imaginando como seria a noite. Quando eu era mais menino, quando eu era um jovenzinho ainda, quando eu não tinha barba branca, porque eu frequento esse púlpito aqui, se não me falha a memória, há 22 anos.
Eu acho que sou o pregador mais longevo aqui. Já me chamam de vovô dos pregadores, pastor Niltinho. Então, depois de 22 anos pregando na mesma festa, você para de ficar imaginando o que o povo quer ouvir. Você passa a se preocupar com aquilo que o povo quer ou que o povo precisa e vai ouvir. Então eu não vim aqui nessa noite ser um pregador, eu vim ser um profeta sobre a sua vida. E eu espero que essas profecias daqui, as coisas eu vou liberar sobre a sua vida, encontre um espaçozinho no seu coração e na sua mente. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Abacuque é quase que uma tortura para os crentes, porque o livro é tão pequeno que ninguém encontra. Eu estava pregando na minha igreja, lá onde eu pastorei um dia desse, e a minha sogra estava no culto, e eu falei, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Ageu. E eu fiquei olhando para ela. Ela começou em Gênesis, foi até o Apocalipse e deu meia volta. Ela botou a Bíblia num canto e pegou a harpa, assembleiana daquelas. E eu li nos lábios dela, você é louco, não tem na Bíblia. Eu disse, tem, o livro é pequenino, só tem que ter paciência para encontrar. O livro do profeta Abacuque é pequenino assim também, a gente quase não enxerga ele. Em algumas Bíblias, cuja letra é bem pequenininha, só tem uma folha. Então olha aqui um recado para você que quer ser chamado de intelectual. Chega na escola, no meio do trabalho, e diga assim, essa semana eu li um livro inteiro. E as pessoas vão ficar de queixo caído, porque brasileiro não gosta de ler. Só não diga que foi o livro do profeta Abacuque, senão vão te dar um cascudo na cabeça. Porque você lê ele em menos de 10 minutos. A Bíblia Sagrada é esse livro lindo. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca, um ajuntamento de livros. A nossa Bíblia protestante tem 66 livros. 39 livros estão no Velho Testamento. 27 livros estão no Novo Testamento. Esses livros estão separados um do outro, alguns deles quase 2000 anos. Imagine que tudo que nós temos aqui hoje na nossa mão levou 1600 anos para ser escrito. Ou seja, o primeiro escritor da Bíblia jamais imaginou sonhar em conhecer o último da Bíblia. Mas quando você começa a ler a Bíblia pelo Espírito, você começa a se sentir alegre. Parece que o escritor do Gênesis sentou para tomar um café com o escritor do Apocalipse. Embora eles estejam distantes 2000 anos quase, o que um começou, o outro terminou. Não é que o livro do Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva, e o livro do Apocalipse termina com um casamento entre Jesus Cristo e esta noiva linda que está me ouvindo pregar aqui nesta noite. Ou seja, há uma comunhão entre os escritores da Bíblia. Quantas e quantas vezes eu li esse livro e por ele me apaixonei. Esse livro mudou a vida de um menino que era cortador de cana de açúcar, que era apanhador de laranja, algodão, café, que nasceu em uma família extremamente pobre, pobreza abaixo da linha normal da existência, uma vida quase que indigna. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. E quando eu encontrei nesse livro palavras de fé, que diziam o que eu era, coisa que ninguém nunca havia me dito, porque quando eu andava pelas ruas, os apelidos que eu tinha era trombadinha, filho de mãe solteira, menino pobre da Vila Tatu, menino que não tomava banho direito, menino macuquento e coisas assim. Mas quando eu entrei dentro de uma igrejinha pequena, mas viva, barulhenta, cheio daqueles crentes que quando deixavam Deus tomar eles, o pé deles permanecia na terra, mas a cabeça deles estava dentro da eternidade. Quantas profecias eu não ouvi daqueles velhos profetas que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Não sabiam falar direito, erravam toda a língua portuguesa, mas quando falavam, eu não entendia aqui, mas eu sentia cada palavra aqui, e eu me agarrei a estas palavras, palavras do tipo misteriosas. Eu me lembro de um dizendo assim: eis que eu te vejo em um pássaro de aço, voando para cá e para lá. Eu nem sabia o que era um pássaro de aço, porque eu me converti com 13 para 14 anos no meio do mato. Aí um irmão traduziu para mim, é o avião. E eu fiquei com o olho espagalhado, esbugalhado, olhando para o céu. Quando passou o primeiro avião, eu dei um grito: eita, que um dia eu vou estar aí dentro. E os meninos que estavam do meu lado tiveram uma crise de riso. Eu falei: vocês estão rindo por quê? Ele disse: olha onde você mora, na Vila Tatu, filho de uma mãe solteira, a sua mãe não sabe ler nem escrever, é uma lavadeira, e você um dia quer voar lá em cima. Eu disse: vou voar, porque a nova religião que eu tô, tem uns homens e umas mulheres lá que são profeta, e eles falaram que eu vou, e se falaram é porque eu vou e ponto final. Hoje, com 49 anos, sei que estou com cara de 60, e o corpinho de 70, eu enjoei de avião.
Para eu ir em Goiânia essa semana, o Roberto teve quase que fazer uma obra de boa cumba, porque crente não faz macumba. Para eu entrar dentro do avião, um avião pequenino, eu não entro dentro dessa lata aí de jeito nenhum, mas não tinha outro jeito, era entrar ou não ir pregar. Olha como Deus faz. Este Deus nunca mudou, e a presença dele está aqui nessa noite. Ele é o Deus das coisas pequenas, assim como pequeno é o livro do profeta Abacuque. Eu me lembro a primeira vez que eu tive um vislumbre do livro do profeta Abacuque, eu fiquei sem dormir. Era lá no salãozinho, pastor Daniel Candês, de uma igreja, no salãozinho da Rua 1, lá na minha cidade, pastor Nilton. Tinha um salãozinho que era um bar antigo, e a Assembleia de Deus que eu congregava alugou o bar. E nós tínhamos um culto lá, pastor Gilmar. E sentávamos lá 20 crentes, quando estava cheio dava 25. E eu gostava de ir lá, porque o pregador era o irmão Ovídio Ramos. Quem me segue pelas mídias, já ouviu meus DVDs, sabem quem é o irmão Ovídio. Sempre prestei para ele um tributo. Um velhinho, um presbítero de quase 2 metros de altura. A mão dele parecia uma raquete de tênis. Uma voz de barítono. A barriga a lá assembleianos de antigamente. Porque hoje está todo mundo fit, slim, né? Era aquela barriga chamada de curva da prosperidade. Cemitério de frango. Aquela gravata dele por cima aqui, pastor Montanha, ficava escorada. Ele dizia para mim, não preciso de púlpito, porque eu já ando com um púlpito embutido. Ele colocava a Bíblia aqui em cima para pregar para nós. Coisas da vila, coisas da roça. E eu me lembro num culto de segunda-feira, ele chegou com os olhos brilhando. Ele que tinha a mão dele toda cheia de calos de trabalhar na roça. Ele agarrou aquela bíbliazinha toda rota e disse, Deus falou comigo hoje de tarde que ele vai levantar alguém aqui no nosso meio, e esse alguém vai ter a mesma graça do profeta Albuquerque. Quando ele falou Albuquerque, uma irmã perguntou, que pastor é esse? De onde que ele é? Um diz, deve ser americano, salãozinho pequeno, todo mundo escuta. O outro falou, não, deve ser com esse nome, é europeu. A irmã Ovídio riu com aquela boca dele simples, assim, não gente, vocês não estão lendo a Bíblia, o Albuquerque é o da Bíblia. Alguém disse, mas não tem Albuquerque na Bíblia, o vídeo. Ele se ajeitou e disse, tem sim. O Albuquerque falou assim, aviva Senhor a tua obra, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. E Naíra, lembra-te da misericórdia. Quando ele recitou esse versículo, caiu sobre mim uma graça, um fogo, uma unção, uma presença. O meu corpo de menino se arrepiou, os meus olhos ficaram lacrimejando. E eu comecei a entender que o nosso Deus era real. Não era apenas um Deus das Escrituras, era um Deus presente. Foi aí que eu comecei a amar esse livro e a estudar esse livro. Mas tudo começou com o velho profeta Abacuque. O tempo foi passando e eu comecei a estudar. O dia que eu descobri as profundidades do livro de Abacuque, eu confesso aos irmãos, eu chorei muito. Pense num profeta que por Deus foi livre de mortes. Digo isso porque o Velho Testamento e até mesmo os profetas do início do Novo Testamento, todos eles foram sacrificados. Todos eles morreram no calvário do martírio. Isaías cerrado pelo meio. Jeremias morreu de tuberculose, trancado na masmorra de um palácio de um rei, porque foi acusado de ser falso profeta. E tudo isso porque profetizou 40 anos e em vida nunca viu nenhuma de suas profecias se cumprirem. Aí o político da época, com homem completamente avesso a Deus, julgou e condenou o profeta Jeremias, chamando ele de falso profeta. Faltar-me-ia tempo aqui para contar a história dos outros profetas. Só vou lembrar um do Novo Testamento, João Batista, que morreu com a sua cabeça arrancada e colocada em uma bandeja de prata. Assim terminavam os profetas. Abacuque recebeu uma bênção de Deus. Não sei se era pelo coração dele, não sei dizer se é porque Deus o escondeu. Eu sei que o profeta Abacuque não morreu martirizado. Deus deu a ele longevidade. E a longevidade de Abacuque deu a ele a graça de profetizar por dezenas de anos, décadas a fio. É bem verdade que no seu tempo Israel, a quem ele profetizou, também não ouviu. Aquele Israel do Velho Testamento, Israel, não era apenas uma nação, era o retrato de uma igreja. O Velho Testamento todo é escrito em torno da vida de uma igreja. A igreja do Velho Testamento. Eu sei que alguns teólogos que estão me assistindo agora vão dizer, não pastor, igreja é um termo grego. E a palavra grega é com a qual foi escrito o Novo Testamento. O Velho Testamento todo é escrito em hebraico, em aramaico, até algumas línguas distintas. Então não havia igreja no Velho Testamento. Pois eu afirmo,
Havia uma igreja no Velho Testamento. Esta igreja era a nação de Israel. Ora, se a palavra igreja, que vem de um verbo grego, eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Diga comigo, chamados para fora. 1, 2, 3. Isso é o que significa a palavra igreja. Eu posso afirmar categoricamente que no Velho Testamento tinha uma igreja também. Porque esta igreja vai nascer com Abrão, aquele a quem Deus trocou o nome e colocou o nome dele de Abraão. Nasceu no dia em que Deus foi à tenda dele e disse: Abraão, sai para fora, sai da sua tenda e sai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Se o termo no Novo Testamento é chamados para fora, e no Velho Testamento Deus usa Abraão para ser o pai da igreja, chamando ele de sai para fora, eu posso acreditar que havia sim uma igreja no Velho Testamento. E me dá dores, pastor Roberto Marinho, falar da igreja do Velho Testamento. Uma igreja que faliu, uma igreja que fracassou, uma igreja que afundou, uma igreja que naufragou. E ao naufragar, ao invés de sobreviver se atracando a pedaços de madeira, a pedaços de profecias, a pedaços de palavras de fé, simplesmente deixaram ser sugados para o fundo do mar por falta de esperança. E é por isso, e somente por isso, que quando terminamos o Velho Testamento no livro de Malaquias, Deus se tranca no céu e por 400 anos não conversa mais com a raça humana. Se você não sabia, aprenda. Temos 2 testamentos por isso. No Primeiro Testamento, no Velho Testamento, na Primeira Aliança, no Antigo Pacto, Deus tentou de tudo. Mas todos os homens com quem Deus fez um pacto, estes homens quebraram o pacto. Deus levantou Adão, Adão pecou. Deus levantou os filhos de Adão pecaram. Deus levantou Moisés para ser o maior pastor do mundo. Imagine os senhores receberem uma igreja com 3 milhões de membros, prontinha. Foi isso que Moisés recebeu. Ele recebeu uma igreja que tinha 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens que tinham exatamente 30 anos de idade. Eram homens que tinham a sua emancipação dada pelos judeus. É por isso que o ministério de Jesus Cristo começa com 30 anos. É por isso que só com 30 anos ele vai ser batizado, ou seja, ele está emancipado. 600 mil homens com 30 anos saíram do Egito. Suponhamos que cada homem tivesse uma esposa, no mínimo um filho. Um homem com 30 anos é suposto que ainda tenha o pai vivo e a mãe viva. 5 pessoas em uma família, 5 vezes 600, 3 milhões de pessoas. Moisés recebe uma igreja com 3 milhões de pessoas e ele só tem uma função. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Tirar esta igreja do Egito e levar esta igreja para Canaã. Tirar de onde? E levar para onde? Saudade dos velhos tempos, quando nós não tínhamos música bonita ainda, mas os nossos pais cantavam corinhos que arrebatavam a gente. Tinha um que era assim, ó: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, para Canaã. O que é que os nossos pais cantavam? Eles mostravam para nós a metáfora do Velho Testamento. Eles mostravam para nós uma história que aconteceu e poderia voltar a acontecer. Quem acompanha políticos deve já algum dia ter ouvido algum político recitar de cor durante a sua fala um texto que nós usamos muito: quem não conhece o passado está fadado a repeti-lo. Quem não conhece a história está fadado a caminhar pelo mesmo caminho e errar de novo. Os nossos velhos pais, que não tinham a cultura que temos, cantavam esses corinhos para nós nos lembrarmos que a igreja do Novo Testamento nada mais é do que uma sombra daquilo que a do Velho Testamento foi. É o reflexo dela. E assim os pastores modernos têm a mesma função de Moisés: tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. Só que o pastor Moisés, que recebeu esse rebanho tão grande, começou o ministério dele esquisito. Ele começou matando um homem, enterrando na areia. E a Bíblia Sagrada, na boca do nosso sumo pastor, que é Jesus, vai dizer: o bom pastor não mata, ele dá a vida pelas ovelhas. Deus levantou um pastor gigante, o diabo foi e catou ele. Deus levantou o pai da fé, Abraão. E não é que um dia Abraão contou uma mentira que quase destruiu a sua família toda? No Novo Testamento, o nosso sumo pastor vai dizer que quem mente é filho do diabo. Deus levantou Davi para ser um homem segundo o seu coração.
E o homem, segundo o seu coração, adultera e manda matar o marido da mulher. Deus levantou Sansão para ser o libertador de Israel. E o grande libertador morreu preso no templo de Dagon, atado a correntes. Deus levantou Salomão, porque há quem diga que o homem sábio não se perde no meio do caminho. Mas o homem mais sábio do mundo morreu louco, aos pés dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres, fora as suas 300 concubinas. Ou seja, todas as pessoas que Deus levantou no Velho Testamento para liderarem esta igreja, acabaram de alguma forma se prostituindo espiritualmente com os espíritos da sua época. E por isso, quando chegamos em Malaquias, Deus dá um grito. Ele sai da terra, toma o seu trono, olha para a terra e dá um grito que nós usamos muitas vezes no púlpito dos Gideões em forma de tema. E agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí todo mundo grita. Isaías falou: eis-me aqui. Não era Isaías. Isaías estava vendo o céu, e ele só repetia o que ele ouvia. Deus disse: eu fui, não me aceitaram. E agora, a quem enviarei? Aí do lado de Deus Pai está o Filho, e é o Filho que grita: eis-me aqui, envia-me a mim para aquele lugar. É isso que é o Velho Testamento. Ora, o que me deixa mais assustado é que o pastor Moisés conseguiu sair do Egito, mas não deu conta de chegar em Canaã. E não foi só ele. Quem não deu conta de chegar em Canaã foi a sua igreja, que saíram com 3 milhões de almas, e só 2 entraram lá dentro daquele lugar: Josué e Calebe. Todas as demais foram mortas pelo próprio Deus naquele deserto. Tudo por causa de um pecado. Não foram 2 nem 10, foi só por causa de um pecado. Pergunte qual? Pecado pior do que adultério. Pecado pior do que assassinato. Porque para todos os pecados há uma desculpa. O que adultera dizendo assim: foi incompatibilidade de gênero, eu fui traído, então dei o troco. Há uma desculpa. O que mata diz assim: eu matei em legítima defesa. Há uma desculpa. O que rouba diz: eu roubei para dar comida para o meu filho. Há uma desculpa. Mas Israel comete um pecado que não tem desculpa. Quer perguntar qual pecado? Pergunte qual. O pecado da ingratidão. Não existe um pecado pior do que esse, porque o ingrato não tem desculpa. Você pega ele na sarjeta, coloca dentro da sua casa, você tira da boca dos filhos e dá para ele. Você tira do seu próprio corpo e dá para ele. Você dá dignidade à pessoa, você dá para ela uma nova história de vida. E aí quando a pessoa está bem, você vira as costas e ela crava um punhal nas suas costas. Esse é o pecado de ingratidão. Esse é o pecado de Israel. Pastor, não vejo Israel cometendo esse pecado. Sua mente não deve estar boa, vou rememorar ela. Imagine você atravessando o Mar Vermelho agora, no meio daquele povo. 2 paredes de água, não tem barro no chão, porque o seu Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele não quer que você arraste para Canaã nem a terra. Passaram a pés enxutos. Quando você chega do outro lado, Deus diz: não caminhe, olhe para trás. Você olha para trás e pergunta por quê? E Deus diz: contempla o seu inimigo pela última vez, porque depois de hoje Faraó não te perseguirá mais. O milagre foi tão grande, porque pela primeira vez na história o Mar Vermelho ficou vermelho de verdade. Porque quando as águas se fecharam, as entranhas dos soldados e dos cavalos foram abertas pela pressão da água. As vísceras e os milhares de litros de sangue banharam o Mar Vermelho, que ficou vermelho de fato pela primeira vez. Quando se vê um milagre de verdade como esse, a gente não pula e não grita, viu? Não, pastor, na minha igreja, quando alguém conta que Jesus curou de dor de dente, nós vamos até a madrugada em vigília. É porque a nossa geração é fraca e não conhece milagre de verdade. A gente vê algumas coisas que são sombras de um milagre. Mas quem aqui já viu milagre de verdade, sabe que quando você vê um milagre, a sua vontade é morrer. Porque você vê que o véu que separa esse mundo físico do mundo invisível foi rasgado. E entra uma presença que você não sabe dizer o que é, que ela rouba o seu oxigênio. Eu me lembro de um milagre violento que eu vi no continente africano, quando as irmãs do ciclo de oração de uma igreja ficaram de pé para dançar, porque elas não tinham instrumento. Então os instrumentos eram bater o pé no chão e as mãos. Na medida que batiam o pé na mão, a mão na mão e o pé no chão, subia uma poeira e descia uma glória que eu nunca tinha visto na vida. E eu escutei do lado do púlpito um homem que estava sentado como vocês, mas não com pernas perfeitas como de vocês, perna toda torta. Ele gritando num português lusitano, dizendo: quisera eu, Pai do céu, ter pernas para pular e dançar também.
E de repente nós escutamos um barulho, parecia um trovão, ninguém sabia de onde veio. Houve silêncio, e nós escutamos o barulho dos ossos daquele homem se envergando, pastor Silas. Trac, trac, trac. Na medida que os ossos dele foi se levantando, eu não conseguia ficar olhando. Parece que o lugar que estava escuro foi tomado por uma luz. Perdemos o fôlego naquele dia. Eu não conseguia pregar, porque um milagre de verdade aconteceu. O milagre de Israel atravessar o mar foi um milagre desse. Quando Israel viu os egípcios morrerem, não houve cântico, houve silêncio. Porque houve pavor. Foi preciso que Miriam enfiasse a mão na sacolinha dela, pegasse um pandeiro, encontrasse uma pedra, botasse a perna e tirou uma nota musical pelo pandeiro aqui e gritou: Ei, Israel, só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Esse Israel cometeu o pecado da ingratidão. Por quê, pastor? Porque se eu estivesse lá e visse um milagre desse, eu não esqueceria nunca. Quem me acompanha nesse pensamento? Se você visse um milagre desse, quanto tempo ficaria na sua memória viva? Veja só, esse milagre que eu contei aqui aconteceu há mais de 20 anos atrás. Eu ainda me lembro dele vivamente. E se você atravessasse o mar? Pois eu vou te dizer quanto tempo durou na mente dos hebreus. Não se escandalize. 3 dias. 3 dias. 3 dias depois, Israel oprimiu Moisés em uma rocha e disseram assim para Moisés: porventura não tinha cova para nos enterrar no Egito? Porventura no Egito não tinha pepino, cebola e alho? Olha o que é pensamento de escravo. Não adianta tirar o escravo da escravidão se você não tirar a escravidão de dentro do escravo. Você tira o escravo da prisão, mas ele ainda tem cabeça de escravo. Ao invés de começar a pensar coisas melhores, se fosse sentir saudade da picanha do Egito, eu entenderia. Da água limpa do faraó, eu entenderia. Mas sentir saudade de pepino, cebola, alho. Ei, reclamar de cova. Pergunte por quê? Porque quando escravos se reuniam, só falavam dos sonhos deles. E como eles estavam escravizados há mais de 11 gerações, 430 anos, ou melhor, quase